A vida é uma grande guerra, partindo do preceito que hoje em dia o mundo é muito mais pacífico do que 500 antes de Cristo, data que foi escrita a Arte da Guerra, e que mesmo assim é um livro utilizado, lido, relido, pensado, repensado. A vida moderna é isso? Uma eterna batalha? Salve, salve, meus queridos! Reinaldo Del Trejo, e tá no ar o quadro Literando. Hoje eu vou falar de um dos clássicos dos clássicos. Eu li a Arte da Guerra pela primeira vez quando eu era adolescente, mas quando a gente é adolescente, a gente é muito bobo. Quanto mais novo a gente sabe menos da vida e acha que sabe bastante. Eu ainda sei muito pouco comparado às pessoas experientes da vida, mas posso dizer que estou acima dos jovens pela minha vivência e tudo mais. Então, eu vou falar sobre essa releitura, o que eu achei sobre a Arte da Guerra no geral. É importante deixar claro, gente, que é um livro que foi escrito em 500 a.C. Ele tem uma estrutura de 13 capítulos curtos. Ele não tem uma narrativa literária muito rebuscada, ele é simples e ele foi feito para generais de guerra. Só que, se a gente traz para o dia atual, a gente consegue fazer umas reflexões bem legais sobre esse livro, e é principalmente sobre isso. Eu não vou falar sobre as táticas militares que está descrita, mas como a gente pode aplicar isso na vida. Peço a gentileza que você se inscreva no canal se gostar desse tipo de conteúdo, que me ajuda bastante e me ajuda a crescer a minha comunidade. Beleza? Já deixa seu like e vamos lá. Primeiramente, coloquei uma colinha aqui, quem foi Sun Tzu? Foi o mestre da estratégia envolto da lenda. Há debate se ele foi um indivíduo real ou se ele é um pseudônimo. A teoria, o mito fala que ele serviu o rei de Wu e venceu batalhas usando mais seu cérebro do que força. Falava que ele era um poeta e um arquiteto da guerra. Enfim, essas são as informações que temos hoje. Antigamente, muitos escritores, muitos poetas acabavam sendo pseudônimo, quase como um alter ego, a respeito de várias teorias e acabavam jogando essa teoria para uma só pessoa, para ser mais fácil de compor a narrativa, tá, gente? Por isso, até Sócrates, por exemplo, ninguém sabe se de fato existiu, ou se era apenas as ideias de Platão organizando em um pseudônimo, né? Então, essas teorias, é importante deixar claro que a gente fala de narrativas em que as pessoas não viviam necessariamente de literatura e muitas vezes suas ideias poderiam ser atacadas. E não atacadas como aqui no YouTube eu falo, por exemplo, namorar com mulher que tem filho é foda e vem um monte de conversinha de lado. Não, os ataques daquela época era, entende? É diferente. Não são ataques de pessoas Zé Ruelas, e sim pessoas que têm espada, pessoas que, tipo, muitas vezes você defender a sua honra, se é que de alguma forma foi ferida ou não, e que é muito difícil definir como que é ferir uma honra, as pessoas matavam as outras. E dependendo da sua influência, por exemplo, se você era uma pessoa influente e rica, se sentiu ofendida porque alguém escreveu alguma coisa, você ia lá e matava aquela pessoa. Não acontecia absolutamente nada, justamente por causa da sua influência. Se hoje a gente vive numa sociedade que as castas, se é que a gente pode chamar assim, já tem N prioridades, N coisas, a gente ainda tem a justiça como aliada em muita coisa. É difícil, o rico não vai preso, blá blá blá. Mas se a gente volta lá atrás, você não podia falar qualquer coisa não, negão. Galileu Galileu foi enforcado porque ele defendia que a Terra era redonda, entende? Sêneca, um dos maiores estoicos que ensinou Marco Aurélio, imperador de Roma, ele foi morto pelo Marco Aurélio porque o Marco Aurélio estudou a vida inteira e não se achou suficientemente mais inteligente do que ele. Falou, eu não posso ter alguém no império que seja mais inteligente que eu. Então eu vou matar esse filho da puta. Então, hoje em dia é fácil falar assim, era só porque escrever seu livro e tudo mais, mas não era assim não, negão. O negócio era trash, tá? Muita gente morreu só pelo fato de alguém querer matá-la. Só se alguém quis matar ela, tipo, não, vai morrer, porra. Por isso
que a gente vê muitos autores escondidos, até Shakespeare. Existem coisas que não era Shakespeare de fato, e sim que ele pegava, que ele era uma pessoa de alto escalão e ele organizava seus escritos de pessoas da baixa sociedade porque ele queria ter aquela voz, mas ele não conseguia em tese escrever aquilo, e ele pegava de pessoas de classes menores e organizava essas ideias, tá? Mas tudo isso também são teorias, tá bom? Mas vamos lá, gente, falar principalmente sobre os destaques que eu deixei aqui no Kindle. Kindle, ferramenta linda de leitura, quem não tem e gosta de ler, invista no Kindle, vale muito a pena, tá, gente? Mas vamos lá. Dito isso, eu vou ler alguns trechos que eu destaquei e falar e filosofar a respeito. Eu não vou falar sobre o livro como um todo, que o livro basicamente são táticas militares com algumas filosofias a respeito de como vencer uma batalha e como ter um império forte, tá? E sim, ele é arcaico, por exemplo, no sentido de falar que tinha um espião, você tem que ter o espião, mas depois de conseguir as informações do espião, você tem que matá-lo. Mas essa interpretação de texto deve ser feita assim como eu falei a respeito dessa parte dos autores. Sêneca, por exemplo, Sêneca não, Marco Aurélio, ele fala no seu ensaio que você deve matar as pessoas de honra de uma forma rápida. Se você for adaptar isso para os dias de hoje, ele é um imperador. Mas se a gente adaptar isso para os dias de hoje, parece absurdo, né? Mas a gente tem acesso a essas traduções da época. Muitas vezes, se a gente pega traduções da década de 80, década de 90, essas coisas eram tiradas, tá, gente? Eram camufladas, mas hoje em dia a gente consegue ter acesso a traduções mais literais, mas tem que ter inteligência para ler também, né? Beleza? Vamos lá, então. O primeiro trecho que eu destaquei aqui foi assim: o essencial na guerra é a vitória, nunca prolongadas operações. Como consequência, o general que compreende a guerra é o ministro da sorte do povo árbitro da nação. Isso aqui, cara, é aquela parte que não existe nada que seja muito prolongado que seja de fato bom. Como assim? Você já viu aqueles Zé Ruelas que fazem livros de atração e tudo mais? A regra dos 3 segundos, quando você tem que falar alguma coisa, você não pode hesitar, você tem que ir lá e falar, esse tipo de coisa. Quando a gente pega essas interpretações, são interpretações filosóficas de verdade, só que deturpada, essa é a palavra, deturpada para que aquela pessoa está querendo falar, entende? Essa ideia do Sun Tzu é que a gente consiga executar as coisas, seja no trabalho, seja na vida. Eu estou tentando trazer para cá, tá? De uma forma rápida. Ali ele está falando da guerra. Por quê? Se uma campanha vai ser muito prolongada, ela vai ser ruim para o povo. Se uma campanha vai ser muito prolongada para você, seja profissionalmente, seja de estudo e tudo mais, e você não conseguir ser assertivo e direcional, não vai te fazer bem, vai te custar alguma coisa também. E aí fica essa interpretação, tá bom? Aí aqui do capítulo 3, tá? Vou falar o capítulo, né? Aquele anterior que eu peguei foi do Guerreando. Capítulo 1 não puxei nada. Aí do capítulo 3, eu trouxe esse daqui. Alguns, tá? Aquele que se revela superior na resolução de dificuldades o faz antes delas surgirem. Aquele que se revela superior no vencer os inimigos triunfa antes das ameaças começarem. Cara, isso daqui mexe muito com a ideia de intuição e de você saber que pode ser atacado a qualquer momento. Seja pessoalmente, seja no trabalho, seja em qualquer coisa. Então, aquele que está estrategicamente pensando a respeito de possíveis ameaças, ele vai estar mais preparado para a vida como um todo. Ainda do capítulo 3, eu peguei o auge da excelência está em atacar os planos do inimigo. Cara, se você conseguir, em todos os âmbitos da sua vida, intervir no ataque do inimigo, vai ser melhor para você, tá? Ainda no 3, se o inimigo tem aliados, o problema é grave e a sua posição é forte. Se não tem aliados, o problema é menor, sua posição é fraca. Falando de supostas alianças, né? Um exército confuso conduz o adversário à vitória. A sua confusão vai fazer com que as pessoas pisem em você. Acontece que, durante uma guerra, pode haver um centro de alterações para cada passo que se dá, quando alguém vê o que pode fazer. Isso daí fala da mudança de rota, né? Nas coisas que você pode fazer na sua vida.
Capítulo 5. De um modo geral, dirigir muitos é quase igual a dirigir poucos. É somente uma questão de organização. Te fala que o princípio de tamanho e volume, ele parte da mesma base de poucas pessoas. Se você consegue se organizar em poucos, em tese você vai conseguir organizar muito, né? Quando falamos em números. Agora vamos para o capítulo 6, fraquezas e forças. De maneira geral, quem primeiro ocupar o campo de batalha estará à vontade. Quem chegar mais tarde ao local, imediatamente se atirar para o combate, já está cansado. Cara, você já foi num... Isso é mais para quem tem problema social, né? Mas já foi numa festa, tipo, para quem tem mais problema de socialização, quando você chega antes, é mais fácil você chegar depois. Porque você já conhece o local, você já consegue ver todas as pessoas, os cantos. E quando você chega mais tarde, você tem, por exemplo, vai conhecer a família da sua namorada, vai ter um churrasco e tudo mais. Tenta chegar antes, porque aí você não vira o ataque. Acho que faz sentido. A água não tem forma constante. Na guerra também não existe condições constantes. Eu acho que na vida, né? Se você acha que está estável, vai acontecer alguma coisa que vai ter que te balançar assim, cara. Você vai ter que fazer alguma coisa. Eu acho que estabilidade não existe, de fato. A gente tenta, eu sou uma pessoa que busca estabilidade o tempo inteiro, mas eu sei que ela não existe. Agora vamos para o capítulo 7, manobras. Com as tropas por ele unidas, os bravos não podem avançar sozinhos e os covardes retirar. É essa a arte de operar com o exército. É aquilo, né? Por exemplo, se você tem uma equipe, né? Se a equipe vai ter alguém muito capacitado, ela não pode fazer as coisas sozinhas. E a pessoa que é menos capacitada não pode ir na aba, ela tem que ir se capacitando e dar um jeito de fazer também. Acho que isso é importante, você entra bem na parte de trabalho mesmo. O peixe que cobiça a isca é fisgado. As tropas que vão atrás de um engodo são derrotadas. Armadilhas, né? Se você cai em armadilha, você vai se fuder. Se você não acha que existem armadilhas na vida, você vai se fuder também. Capítulo 8. As 9 variáveis. Há estradas que não devem ser percorridas, tropas que não devem ser atacadas, cidades que não devem ser assaltadas, terrenos que não devem ser disputados, brigas que não devem ser brigadas. Se você não vai vencer, deixa pra lá, cara. Você vai discutir, você vai tentar bater de frente. Pra quê? Tem coisa que é melhor deixar pra lá do que você tentar resolver. Tem coisa que não é nem só a briga, velho. E às vezes a gente tenta querer resolver tudo como se fosse o salvador da pátria, mas, mano, a gente só vive a nossa vida. A gente não tem que resolver a vida de ninguém, seja amigos, familiares, namorado, tudo mais. Cada um tem sua briga, a sua luta, a sua vida. Você pode ajudar até certo ponto, mas não é problema seu. Você não deve resolver, entendeu? Você não é o salvador da pátria. Isso vale para mim muito também. Se desejo obter vantagem sobre o inimigo, tenho de conhecê-lo bem, mas também de apurar o mal que ele poderá vir causar se obter. Às vezes você toma iniciativas que você acha que é nobre, né? Mas você não para pensar no que pode acontecer depois disso, né? Isso pode ser ruim. O homem impossível é fácil de enraivecer e ser levado ao seu fim. Quem facilmente se enfurece é irascível, obstinado e apressado, não pondera as dificuldades. Tem gente que é fácil de irritar, velho. Essas pessoas são extremamente manipuláveis. Agora vamos para o capítulo 9, movimentações. Se tem razão, alguém pede trégua. É com certeza porque as coisas não correm bem no seu país. O que o preocupa a ponto de necessitar uma parada para melhor estabelecer seus planos. É isso. Às vezes é melhor você recuar. Seja na vida, por exemplo, estou solteiro, quero ter um relacionamento, mas você não tá bem da cabeça. Vai fazer terapia, porra. Vai fazer uma atividade física, caralho. Entendeu? E no trabalho também, às vezes você acha que tá na hora de mudar de profissão, mudar de lugar que você tá atuando, mas às vezes você precisa só dar uma respirada, entendeu? Tem que tomar cuidado com essas coisas. Quando os soldados se reúnem em pequenos grupos e sussurram entre si, tudo indica que o general já não tem confiança da sua vida. Gente, se existe fofoca e conversinha de canto é porque algo está errado na organização. Partimos para o capítulo 10, terreno. Se uma situação aponta para a vitória, mas houver ordens do soberano para não lutar, o general pode resolver fazê-lo. Se a situação apontar para a derrota, mas ordens do soberano para lutar, poderá não fazer. Às vezes é necessário não seguir ordens, e sim fazer aquilo que é o melhor para o momento. É melhor dar certo o resultado
e você negar aquela ordem, mas você vai ter que lidar com essa situação também. Muitas vezes a pessoa dá uma ordem e você vai colher um resultado ruim. Às vezes é melhor você fazer o correto do que fazer o errado. Se você souber o que é o correto também, né, porra? Na sua cama não havia esteira. Quando marchava, fazia-o a pé e não seu cavalo. Ele próprio carregava suas rações de combate, compartilhava a exaustão e o esforço com seus homens. Todo líder tem que lutar junto com as pessoas ao seu redor. Se não luta, se ele se coloca em uma posição aquém do seu colaborador, do seu trabalhador, ele vai perder essas pessoas. A luta, o líder tem que mostrar e fazer, não achar que só manda. E por isso digo, conhece o teu inimigo, conhece-te a ti mesmo e nunca porá a vitória em dúvida. Conhece o terreno, conhece o tempo e a tua vitória será total. Conhece tudo o máximo possível antes de entrar em qualquer coisa. A preparação, velho, é importante para tudo. Capítulo 11. As 9 variedades de terreno. Esse cara gostava de 9, né? Embora não desprezem os valores mundanos, os meus oficiais não dispõem de bens demasiados. Ainda que não desprezem a longevidade, não esperem viver por muito tempo. Se você não tem nada a perder, você é livre de fato. Isso entra num conceito muito legal do minimalismo, né? Por exemplo, se você acha que tudo é uma dádiva e você não tem nada a perder, já que nada está conquistado, isso faz um sentido muito pesado, um sentido de desapego da vida e das coisas, que é legal também. A filosofia é difícil de ser seguida, mas é legal. Todos têm uma aliança com a morte. Antes de a batalha se iniciar, é dada a seguinte ordem: o dia de hoje depende deste golpe. Os corpos daqueles que não arriscam a vida fertilizarão os campos e servirão de carniça para aves e outros bichos. Se você morresse hoje, você foi uma boa pessoa até agora? Senão tá na hora de ser. 13. Utilização dos agentes secretos. O agente secreto só se fode, segundo Sun Tzu, tá? Ele vai entrar, vai se fuder, vai levar informação e no final vai morrer. Quem não for sábio e esperto, humano e justo, não pode ser visto de agente secreto. Também quem não for dedicado e sutil nunca conseguirá. Você tem que ser uma pessoa justa, humana e vai se fuder no final. Não seja um agente secreto na vida. Não seja um espião, tá? Ou seja, ele fala de descarte, né? Às vezes, aquele colaborador que é o leve trás para o chefe, né? Ele vai ser descartado, porque ele não é confiável. Mas o chefe, de alguma forma, precisa daquilo. Saber o que está acontecendo dentro dos colaboradores. Né? Nada existe onde a espionagem não seja aplicada. Isso aí. Se não tiver algo, duas caras, a vida não existe, é isso? Que é isso, minha gente? É isso. Foda. Bom, pessoal, essa foi a minha análise sobre o livro da Arte da Guerra do Sun Tzu. Aliás, eu trouxe alguns pontos e falei sobre, é um livro que você que gosta de leitura filosófica e tudo mais, vale a pena, tá? É lógico que você tem que analisar e interpretar ele conforme, historicamente, onde ele foi escrito. Foi num tempo muito antigo, mas tem uns pontos muito legais e você vai ter um crescimento massa com esse livro. Indica a leitura dele. Tô lendo o livro do Marco Aurélio, vai ser o próximo livro que eu vou trazer para vocês. Acho que é ele que eu vou terminar primeiro, que eu sempre leio 2 livros ao mesmo tempo. Tô lendo um livro chamado Arte da Solidão também. Tudo é arte, né? E assim que terminar, eu produzo o vídeo aqui e disponibilizo para vocês. Queria que vocês deixassem um comentário, se você chegou até aqui. Muito bom poder compartilhar essa visão de mundo, essa visão das coisas com vocês, tá bom? Valeu, tchau, obrigado.